Seja bem-vindo ao Pod Café, mais uma edição do Pod Café. Maria, nós aqui de novo, com gente boa. E olha que tem gente hoje aqui que tem até veio podcast. Veio de longe. Veio de longe e tem até podcast, né? Olá, Fábio. Olá, espectador do Cafeinado, né, Fábio, que a gente fala, né? Isso. Hoje temos o prazer aqui de ter uma pessoa... Cada vez que passa, a gente tá indo mais longe, né? Hoje é uma pessoa muito especial, meu amigo, me acompanha lá no CIESP Marília. E hoje eu tenho o prazer de trazer uma pessoa de Pompeia aqui, muito legal, muito agradável. Vai ser um bate-papo muito gostoso. Mas antes disso, vamos lá pro Minuto do Café. Estamos aqui no Minuto do Café. Produtores, estamos em plena colheita. Uma colheita esse ano com bastante dificuldade, as floradas irregulares do ano passado, a lavoura ainda não se recuperou do estresse, da seca e da geada. Isso aí está trazendo uma dificuldade muito grande na colheita e na secagem desses cafés. Peço que vocês tomem muito cuidado no terreiro, procurem fazer camadas finas para que esse café consiga fazer uma seca igualada e isso aí traga qualidade para o seu café. Os preços esse ano estão muito próximos, o fino do café de má qualidade, e a dificuldade que o mercado está encontrando de vender café lá fora e com isso repassar os preços melhores para os produtores, cria uma dificuldade de se comercializar. Então é muito importante você ter um café de boa qualidade na mão esse ano, que isso aí vai fazer a diferença de preço na hora de sua venda, certo? Muita atenção, certo? Boa sorte e um bom final de colheita. Tá aí nosso salute com o Minuto do Café mais uma vez. Caiu minha caneta. Acontece, caiu minha caneta. Deixa eu pegar minha caneta, Mário. Vai enrolando aí. É isso aí, Fábio. Pegou Ô, Mário, caneta? já Então peguei vamos a caneta, continuar. Mário. Quem é que tá com a gente hoje, Mário? Fábio, está com a gente hoje aqui. Tenho o prazer de anunciar para vocês. Thiago Goulart é um amigo de muito tempo lá de Marília, de Pompeia. Uhum. Eu vou ler aqui porque é um monte de coisa que ele faz, tá? Ele é fundador da Mento, professor da FATEC Shunji Nishimura, lá em Pompeia. Ele é do Conselho Fiscal da Universidade da Família, lá em Pompeia. Ele é coordenador de comunicação e marketing da ADIPA, que é a Associação para Desenvolvimento da Indústria e Produtos de Alimentos de Pompeia e região, né, Marília, Thiago? É de Marília. É nacional, é nacional. Inclusive, quem quiser ver aí o Instagram, é adipa.alimentos no Instagram. E também ele tem um podcast, é parceiro de podcast, chama Mentocast. Thiago, seja muito bem-vindo ao Pod Café. Obrigado, Mariane, muito bom, muito feliz aí com o convite, estar aqui em Garça, sair da megalópole de Pompeia. E vim para megalópole de Garça. Para megalópole de Garça, né? Os grandes polos ali. Tem uma cidade pequena no meio chamada Marília, né? É verdade, né? A gente faz algumas coisas lá, faz umas coisas ali e tal, né? Mas tranquilo. Ô, Thiago, para que ninguém aí se confunda, é mentor. Mentor, com dois T's. Não é mentos. Não. Mas não tem problema, porque assim, fala errado, mas lembre da gente. Então, esse que importa. É verdade. Não, mas é mento com dois T's. Ô, Thiago, você... Conta pra gente aí de onde você veio. Eu já tive um spoiler antes de a gente começar aqui. Eu sei que você não é de Pompeia, nem de Marília e nem de Garça. Não. Conta pra gente onde você nasceu, a sua formação acadêmica, a sua caminhada até chegar aqui em Pompeia. Bom, eu sou natural de São Paulo, capital. Né? Nasci, estudei, fiquei a maior parte da minha vida lá. Casei, né? Minha esposa está aqui no estúdio. E eu sou engenheiro eletricista, que é o termo técnico, né? Você fala engenheiro elétrico, não, engenheiro eletricista com ênfase em telecomunicações. Me formei na USP, trabalhei sempre em empresas ligadas à tecnologia. Mas como engenheiro mesmo, acho que eu trabalhei uns 2 anos. Na época era na Motorola, as torres da
CDMA, não tinha nem o GSM ainda. Já faz um tempinho, tempinho. Era Vivo já. Não, era Telefônica, eu já chamava Vivo. Acho que, não lembro, mas era nisso. E aí depois eu fui para a área de inovação, de marketing, de novos negócios, fiz MBA. Então, minha carreira acabou indo para uma área mais de desenvolvimento de novos negócios, marketing, produtos, só que sempre ligado à tecnologia, né? Então, eu passei por empresas tipo Gradiente, né? Então, a Motorola, depois a Gradiente, meu primeiro Gradiente, pessoal menos novo, né? Eu não lembro, tá? Nem eu vi na TV. Você viu na TV, né? né? Os flashbacks que tem aí no Facebook. Exatamente, claro. Não, eu não lembro, só o Carlos ali. Não, mas já não tinha o meu primeiro Gradiente. Eu trabalhei na época do celular ali, da Gradiente, né? Depois eu fui morar em Porto Alegre, que eu fui trabalhar na Dell Computadores, numa área de servidores, inclusive. Né? E de lá eu vim para Pompeia, né? Então porque eu trabalhei um tempo com um professor meu de faculdade chamado Tsen, também é conhecido aqui na Só região. o Tsen, né? Só o Tsen, né? Só. Ele foi meu professor na faculdade. Eu lembro que eu fui bem na matéria dele, acho que isso deve ter contado o ponto. E aí eu estava na Dell, estava em transição, ele estava numa área de inovação e novos negócios no Grupo Jato, ele me convidou, né? Então eu vim, na verdade, para trabalhar no Grupo Jato. Fiquei uns 7 anos trabalhando nessa área de desenvolvimento de negócios, de inovação no Grupo Jato, né? E ali estava formando também, depois de um tempo eu trabalhando lá, se formou o curso de mecanização e agricultura de precisão e Big Data no agronegócio, da FATEC, né? Foi uma parceria público-privada, acho que é a única, foi a primeira, né? Mas acredito que ainda é a única FATEC, que é do Centro Paula Souza, que é do governo do estado, né? Que tem essa parceria com uma instituição privada. Então eu estava desde o início da formação desse curso, né? Eu trabalhava na área, na época, na linha de agricultura de precisão do Grupo Jato, que era novidade, então me convidaram para dar aula também. Aí eu comecei a dar aula, lançou também o curso de Big Data, também ajudei também fui um dos primeiros aí, ajudei na formulação e agora também dou aula no Big Data, em projeto integrador. É onde eu aplico ainda um pouco da eletrônica que eu estudei lá na faculdade, para não ficar só para não dizer que eu estudei 5 anos de engenharia. Para nada. Não, para nada. Eu imagino que usa bastante nessa área de tecnologia. Não, usa. E a formação, né? Como jeito de pensar e tal. Isso foi importante. Então é assim que eu vim parar aqui no interior. Aqui em Pompeia. Muito legal. Nossa, saiu de grandes empresas, veio parar no interior numa grande empresa. Grande empresa. Como você descobriu lá do Rio Grande do Sul a Jato em Pompeia? Então, tinha o Tsen, que foi meu professor, ele me ligou, estou em Pompeia, e para mim Pompeia, por incrível que pareça, não era a cidade da Jato. Porque quem não é do setor agrícola, às vezes não conhece muito empresa de máquina agrícola, né? Mas eu conhecia Pompeia por conta da Universidade da Família, por conta de questões de igreja, curso de família. Então, olha que interessante, eu conhecia, né? Falava, Pompeia, não é que tem o japonês lá da UDF? Era o que eu conhecia, entendeu? Aí depois que você me falou, comecei a estudar o Grupo Jato, falei, caramba, olha o tamanho, né? Porque você acaba... eu estava em telecom, informática, né? Não tinha muito contato com agronegócio até então. Então, assim, acaba passando desapercebido, né? E aí depois você descobre que tem essas potências aí no interior, né? Então, foi bem interessante. E aí eu vim conhecer, ele me chamou para vir conhecer, né, a cidade e tal, a empresa, a estrutura, aí foi... Quanto tempo faz isso já? Eu vim para cá 2010, abril de 2010, então já faz 13 anos. Que legal, você vê, o Tsen tirou ele de uma região, trouxe ele para cá, e o Tsen vai estar sentado aqui com a gente. Legal, bacana. Sempre vai participar aqui com a gente, já está aí agendado aí com ele. Ele é das mentes da Jato, é um cara, quem não conhece, vai ter o prazer de conhecer aqui no Pod Café. Legal. Muito legal. Bom, você fundou a Mentor.
É isso? Em que momento isso aconteceu? Vou agora sair. Olha, eu estava já... Antes de fundamento, eu já estava como professor. Eu saí do Grupo Jato novembro, final de 2016, então já faz um tempo. E eu tive vontade de montar alguma coisa no agronegócio. Tive uma empresa por 2, 3 anos, né, nessa área. Depois acabou dissolvendo a sociedade. E eu estava num período assim, bom, vamos ver. Continuei com as minhas aulas, né, as outras atividades. E aí estava acontecendo um movimento interessante na Ciesp, inclusive, né, junto com o Chical, junto com o TSEM, né, de formação, de inovação, de buscar levar uma cultura digital, uma cultura de transformação para as indústrias, para as empresas da região. E eu tinha passado por um processo nessa outra empresa, nessa outra startup do agro, acabei passando por processo de aceleração de startups, uma série de coisas, né? E aí a ideia foi, poxa, a gente podia trazer essa cultura de inovação para dentro de capital, de startup, né? Para as empresas locais. E aí nasceu o DTX, que foi o Digital Transformation Experience. Foi um programa, né, que a fundação... Foi excelente o DTX, eu lembro que a gente participou lá. A PPA participou, Sim, várias empresas bom. de Garça participaram. Participaram empresas de Garça Bastos, então realmente pegou bastante aqui da região, que é da Ciesp aqui, né, da Alta Paulista. Sim. E nesse programa a gente chamou um parceiro bacana também, pessoal de São Paulo, da Bluefields Aceleradora. Então, dá um oi aí pro Paulo Maitá, o pessoal da Bluefields. E a gente construiu junto então esse programa, juntou Ciesp, juntou Fundação, não tinha nem mentor, chamava Edbox, era um outro nome. Eu montei a empresa para poder atender, né? Então eu montei a empresa para poder atender. Falei, olha, tô no momento, eu não queria, né? Eu queria ter liberdade para poder organizar isso, tal. Então eu acabei montando a empresa para isso, para esse programa, para esse projeto. E como você falou, foi um projeto muito legal, teve muito fruto. Uniu, a gente chamou, deixa eu ver se eu lembro, umas 16 empresas da região, juntamos 7 startups da região, juntamos 2 universidades, pessoal, 2 ou 3, acho que teve gente duas, de Pompeia e de Marília, né, alunos, e aí a gente criou, as empresas montaram times digitais para desenvolver um negócio digital dentro delas, como forma de impulsionar a inovação, né, e essa cultura digital dentro delas, né? Porque a gente fala de transformação digital, fala, pô, no RP. Não, isso foi lá atrás, né? Mais do que simplesmente digitalizar processo, sim. É criar uma cultura de inovação dentro da empresa. Às vezes tem muita empresa que o dono é inovador, mas às vezes a empresa não tem uma cultura de inovação. Então, como que a gente cria essa cultura de inovação? Então, foi um programa de 8 meses. Terminou o programa, começou a pandemia. E aí ficou aquela dúvida, o que a gente faz com isso tudo, né? As empresas seguiram, claro, nem todos os projetos foram para frente, porque é normal, é como uma startup, Sim. Você tem um funil, né? Alguns projetos vão, eu sei que o da PPA foi. foi um dos cases de sucesso que a gente fala, que virou e está aí né, e tá ativo. E aí eu falei, poxa, a gente tem todo um know-how, isso é uma necessidade das empresas, um programa só também não é suficiente para isso, né? Então, a gente tomou a decisão de vamos continuar com a empresa, vamos continuar levando essa cultura de inovação, gestão estratégica, né, para dentro das organizações. Né? Então, a partir daí, a gente... O que eu achei interessante, eu lembro que eu achei interessante no projeto, não no projeto, né, mas no conceito de um projeto de inovação, é que ele nunca está pronto, mas ele sempre está pronto. Isso. Então... Legal. Não, nossa, você resumiu bem. Muito bom. Porque a gente, quando é um projeto tradicional, o projetista espera ficar pronto, tá perfeitinho, para você lançar o produto, né? Então aí tem o lote piloto, fica um tempo aí com o lote piloto, enfim, tem toda uma versão beta, né? Tal. Na inovação, você não pode esperar ficar pronto, porque ele nunca está pronto. Porque sempre tem mais itens para você agregar.
Só que você tem que lançar, porque você vai aprendendo e você vai, né? O Vai Thiago pode melhorando. explicar melhor isso aí. Perfeito. eu Não, explicando você aqui. deu uma aula, você aprendeu, olha o orgulho, né? Deu certo. Não, mas é isso mesmo, é o conceito que te chama... Porque no mundo digital, mundo de software, é igual pega teu aplicativo, né? Todo dia eu recebo, né? Olha, atualização, sempre tem um programa sendo atualizado, porque nada está 100% pronto, né? É claro que no digital com internet é mais fácil, porque basta você fazer uma atualização, né? Um portão, uma máquina agrícola, você não já consegue é mais difícil, ir lá né? O hardware é mais difícil. fazer um recall, mas o conceito ele se mantém. Isso vem muito das metodologias ágeis, né? Desses processos ágeis, dessa gestão ágil, que é uma coisa que a Mento ajuda a implementar, que é você trabalhar com ciclos mais curtos. Então, que é o conceito do mínimo produto viável. Então, eu vou lançar um produto com um mínimo de características para ver se ele tem viabilidade comercial, né? Então, essa parte mais técnica é mais interna, a gente vê se tem viabilidade técnica, se dá para fazer, depois faz. E aí, ao invés de eu ficar gastando muito tempo com grandes pesquisas para saber o que o consumidor quer, eu lanço ele. E aí eu vou pegando o feedback. E aí você vai incrementando, lançando produtos incrementais. Então, você sempre vai ter uma versão melhorada, né? E você não espera. Então, o produto está sempre em contínuo desenvolvimento, né? Em software, em serviço, isso é mais fácil, mas em hardware o conceito também ele é aplicado, né? Porque, no fundo, como a gente está num mundo que as coisas mudam muito rápido, você não pode esperar muito tempo, né? Às vezes ganha quem... Esse 1, 2, 3 meses que você lança antes uma coisa no mercado pode fazer a diferença. Então, você trabalha com ciclos curtos. Lança com o mínimo que dá, aprende, já implementa no próximo, né? São ciclos mais rápidos, né? Então, esse é o conceito. Como diria o Mauro, da Datrel, se você demorar, cai de maduro. A ideia é cair de maduro. Só que o conceito do que é demorar, que tá antes do demorar era esperar o quê? 1 ano? Agora, às vezes, o demorar é uma semana. Então... Exatamente. É verdade. O tempo mudou, né? A visão de tempo mudou. Hoje em dia é muito, muito mais dinâmico. Inclusive, eu li um livro esses dias que a gente sempre fala, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Mas né, até o Flávio falou aqui na entrevista dele que o problema do tempo é que ele não volta. Você não recupera. Você não tem como recuperar aquele tempo que você perdeu. Então, não é nem porque tempo é dinheiro, mas é porque você não recupera. Tempo é vida, né? Já tempo foi. É vida, Ó, professora viu? Maria. Profunda, estou profunda. E aí você se envolveu em vários outros meios. Isso foi através do CIESP. Deixa eu só explicar o CIESP Alta Paulista. CIESP Alta Paulista, onde a Mari faz parte do NJE, que é Isso. Núcleo de Gestão De Jovens Empreendedores. De Jovens Empreendedores. Isso. Porque a gente é Núcleo de jovem. Jovens Empreendedores. Então vocês dois estão trabalhando Por que lá. que ele riu? Eu não entendi. O quê? Eu Ele também riu. não entendi porque ele riu. Porque eu pensei, por que eu não estou? É só isso. Porque ele não vai. Eu não ia falar, eu ia ficar quieta, mas ele perguntou. Então, todas as reuniões que tem, ele não vai, entendeu? Olha Então, só, o dia que eu vamos mudar de marquei, assunto, vai. Fala aí. E aonde o CIESP foi importante, né, nesse processo todo aí para Inclusive, só para concluir a sua explicação, que o CIESP é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Uhum. Então, os industriais ali são os associados e promovem ações empreendedoras dentro do CIESP. Isso. Pronto. E é Alta Paulista que Alta pega Paulista, toda a nossa isso. Alta Paulista aqui. Agora é com você. Não, tem um motivo estratégico por trás. Porque assim, né? Quando eu fundei a Mento, eu tinha quer dizer, então vocês viram, a gente participou de um grande projeto e a partir daí precisei tomar aquela decisão, né? Podia pegar, acabou o projeto, vou fazer outra coisa da vida, ou não, vamos continuar. Tava com equipe, eu falei, poxa, tô com a equipe treinadinha, tô com tudo legal, vamos continuar. Mas qual que é o propósito, né? Ajudar realmente as empresas a passarem, a prosperarem nesse mundo de transformação. E onde que a gente atua? A gente atua com estratégia e com inovação, principalmente na parte de intenção estratégica, desenvolvimento estratégico, porque a inovação está muito ligado a isso, né?
propósito, visão, valores, direcionamento estratégico e um pouco de metodologia ágil como melhor prática. A gente não vai dar curso de marketing, finanças, já tem muita gente fazendo isso. Bom, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, hoje é muito complicado você pensar, né? Não dá mais para você pensar tanto estratégia como inovação isoladamente. Então, assim, eu vou fazer um projeto de inovação na PPA, a PPA vai olhar só internamente, fazer... Tudo bem, até pode fazer, mas a gente está num mundo muito interconectado. E isso aconteceu principalmente com a vinda da era da internet, em que as cadeias elas estão interligadas, né, entre si. A gente fala que antes você tinha, né, o capitalismo clássico, né, tem aquele vídeo lá do lápis, esse lápis, né, que estou vendo na internet, né, nenhuma pessoa do mundo pode fazer, a mão invisível do mercado. Isso acontecia e foi muito bom na época que você não tinha informação. Então você tinha as cadeias, né? Então alguém fabrica alguém tem a mineradora, tira o ferro, alguém faz as peças de ferro, aí alguém trabalha aquilo, vira um portão, vira uma máquina agrícola, e o preço ia sendo passado até o consumidor final, beleza. Hoje, com a internet, você tem uma inteligência central que consegue monitorar, através de Big Data, tudo que acontece ao mesmo tempo. Então, nesse cenário, sabe, eu olhar para a estratégia apenas do meu negócio, sem ter essa visão de ecossistema, não faz sentido. Então, para realmente poder levar esse propósito adiante, não dá para simplesmente tratar a inovação só dentro da empresa. A menos que seja grupos muito gigantescos, né? Mas mesmo assim, todos eles, e quando eu digo grupos muito gigantescos, eu não estou falando de Google, estou falando de Meta. Mesmo assim, eles estão inseridos dentro de ecossistemas. Então, assim, toda iniciativa de formação de ecossistema... Até a Meta fez uma atitude aí que está se ferrando, né? Mandou um monte de gente embora. Então, nem a Meta pode trabalhar sozinha internamente, sem ver realmente o ecossistema. Exatamente. Então, por exemplo, associações. Então, você viu, poxa, eu estou na DIPA. Por quê? O que é a DIPA? Também é isso, é juntar, né? Ciesp, eu tenho que estar envolvido nesses grupos para poder realmente contribuir com inovação. Então, hoje, inovação ela tem que ser vista do ponto de vista de ecossistema. Eu não posso fazer... E as empresas não deveriam fazer seu planejamento estratégico isoladamente, sem considerar o ecossistema em torno, em volta, né? Pensar assim, a minha empresa daqui concorre com a outra empresa aqui do meu lado. Até concorre, mas você tem que entender que vocês fazem parte de um mesmo ecossistema, tem um outro ecossistema na China que pode vir e acabar com o seu. Então, a visão tem que ser um pouco diferente. E hoje o concorrente não é mais o outro fabricante que faz o mesmo produto, né? Até eu tava indo para Junquerópolis nesse final de semana, a gente passou pela Jato ali, aí a gente foi comentando como começou, tal, né, do pulverizador. E aí a gente comentou, hoje em dia o concorrente da Jato não é nem o outro pulverizador, é o drone. O drone. Então, as coisas estão muito além do que era no passado, né? Uma coisa louca que alguém vai inventar que hoje nem existe, né? Então, você tem ali, tudo bem, claro que você tem os seus negócios que vão ali, mas às vezes o grande passo para a disrupção é você criar um negócio baseado na era da internet que não necessariamente é aquilo que está no seu core business hoje, né? Então, aliás, esse termo core business, né? Igual antes assim, né? Vamos focar no core business e terceirizar tudo. Depois, né, vamos internalizar para ganhar custo, para reduzir custo e logística. Então, tem esses indas e vindas. O mundo também. Vamos globalizar, vamos fazer só o que é do nosso país e o resto terceiriza. Agora não, vamos reindustrializar porque isso é estratégia. Então, tem esses ciclos, né? E a gente está num ciclo de trazer para mais perto, não está no ciclo de core business, não. Está no ciclo de formar ecossistemas locais fortes. Então, por isso que essas iniciativas, eu faço parte por propósito e por estratégia. Eu tenho que fazer parte, eu tenho que entender o que está acontecendo, né? E se eu quiser realmente ajudar as empresas a fazer inovação, eu não
sabe? Não é só olhar, chama engenharia, vamos olhar aqui o que você tem internamente. Você tem que ter um olhar para fora, você tem que fazer isso em conjunto. Então, o DTX, ele não nasceu só para individualmente ajudar as empresas. Eu lembro que um desafio foi que a gente colocou empresas concorrentes para discutir estratégia junto. E aí não posso falar. Eu falei, não, pode sim, vamos. E não é que você não tenha uma competição, a gente chama de coopetição. Então, você compete em algum aspecto e você coopera. Que antes você tinha uma cadeia muito bem definida, né? Vai lá, 5 forças de Potter, né? Tá lá, quem é concorrente, né? Aí você via lá, então... Esse cara é concorrente, esse cara é... Aliás, esse é fornecedor, esse é concorrente, esse é cliente. E era muito, muito claro isso. Hoje em dia, bom... Ele pode ser fornecedor de uma coisa, concorrente em outra e cliente em outra. Exatamente, exatamente. E aí você, poxa, mas ele é cliente, mas é concorrente, mas como que é? O mundo ele não é tão linear mais, as coisas são todas interconectadas, né? E aí a gente tem que entender como fazer estratégia nesse novo cenário. Então, por isso que essas iniciativas de CIESP, elas deveriam ganhar força, né? E o DTX teve outra... Você pensa em fazer outra rodada de DTX ou alguma coisa parecida? O DTX, o nome, né? Ele pertence à Fundação Shunji Nishimura, que é parceiro da Mento. A gente está fazendo um programa de intraempreendedorismo e inovação aberta com o Grupo Jato, chamado InnovaSkill, que provavelmente a gente vai abrir para... A gente está fazendo como piloto, é o nosso MVP. Vamos testar ali internamente. O DTX a gente não fez MVP. O MVP já envolveu 20 empresas. Já foi a prática, já. Mas esse daí a gente está fazendo um piloto. É um DTX mais light, né? Porque foi realmente bem pesado, tanto em termos de investimento como de comprometimento, né? A primeira versão. Mas a gente sim estamos desenhando... com essas parcerias, programas voltados para O que é intraempreendedorismo? É aquilo, de repente sai uma spin-off, sai uma nova ideia de negócio dentro de uma empresa. Né? E inovação aberta. O que é inovação aberta? Sei lá, você tem um problema de logística, de RH, você joga e deixa um grupo, uma startup, uns alunos, alguém pensar numa solução para resolver aquilo, né? Então, a gente tem feito, sim, algumas iniciativas e devemos fazer. E, aliás, a gente está aberto, né? Falando fazer isso com o CIESP, com associações comerciais, a gente está aberto a ter esse tipo de iniciativas, né? Voltadas para isso. Porque, simplesmente, né, ter falar, poxa, o que é a Mento, né? Aquela consultoria padrão, batendo de empresa em empresa. Claro, a gente tem também. Tem projetos internos. Mas, às vezes, é mais interessante fazer esses projetos... em conjunto, né? Com imersões, vem gente de várias empresas para começar a despertar isso. A troca é maior, né? A troca é maior, a troca ela é favorável. Qual a maior dificuldade das empresas que você vê? Olha, eu acho o seguinte, você tem dificuldades... Aliás, essa é uma pergunta interessante, né? Sempre que você fala de startup, como montar um novo modelo de negócio, sempre começa... Entenda a dor do seu cliente, né? E dor é igual médico, né? Você tem a dor, às vezes a dor é o sintoma, não é a doença. Né? Às vezes a dor é o sintoma. Sim. Né? A doença você tem que se aprofundar para descobrir. Eu vejo, isso varia muito, né, de empresa para empresa. Geralmente, empresa menor, ela está muito mais preocupada com o seu operacional, ali, com o dia a dia. Às vezes nem consegue parar e pensar muito estrategicamente, por questão de limitação, de tamanho, o dono faz tudo, né? Essa questão. Empresas maiores, assim, a parte de... Uma coisa que é comum é atração e retenção de talentos hoje em dia, crítico, não, principalmente em áreas de tecnologia, mas não só. Então, você atrair e reter talento, aí você tem as questões, essas mudanças, né? Home office, hoje em dia... Alguém pode morar em Garça, a gente estava discutindo antes de começar, né? Interior, você é de São Paulo, né? Tem as diferenças, mas às vezes o interior tem um custo de vida menor, segurança, não tem poluição, não tem trânsito. E a pessoa pode trabalhar remotamente para uma empresa da Holanda, ganhando em euro, morando em Garça, com custo de vida em Garça e com salário da Europa. E aí?
Como que você retém essa pessoa? É. A resposta é simples, você não retém. Não retém. Né? Como que você atrai alguém, né? Como que você mantém a pessoa aqui? Então, acho que o interior sempre teve essa questão. Marília, aqui região, muitas escolas, muitas faculdades, se forma muita gente boa, só que eles vão embora, vão para os grandes centros. E aí, num mundo em que, né, você depende cada vez mais do fator humano e menos do parque industrial instalado, nesse mundo de era do conhecimento, perder as pessoas é como se na era industrial a máquina fosse andando, assim, sabe? É você perder know-how, é você perder conteúdo. Sim. Então, esse é uma dificuldade, tá? Forma a gente. Tem muita gente procurando emprego, mas tem muita gente que não tem as qualificações, e os que têm as qualificações são muito procurados, com concorrência dentro e fora do país. Tá? Então, pós-pandemia, trabalho remoto... Mudou totalmente o quadro, né? a forma, principalmente em áreas de inovação e tecnologia. Então, você manter time é complicado. Essa é uma dificuldade que eu sinto, né? E aí você vê, poxa, o que é? É só salário? É só essa questão? Teve durante muito tempo isso, né? Do cara ganhar um salário europeu, mas o pessoal também não é besta e falou, não, eu não preciso pagar o salário da Europa, basta que o salário seja competitivo no Brasil. Brasil. Mas ainda é um fator. E tem fator de cultura, de uma nova geração vindo, que o cara não quer ter horário fixo e não tem muita identidade com empresa, esse negócio de querer ficar na empresa muito tempo, não. Uma rotação a cada 2 anos o pessoal está mudando de emprego. E no online é simples, você muda a tela de login. Né? Você não muda, né? Porque antes de mudar de emprego, você tinha que mudar onde você mora, tinha que mudar um monte de coisa. Agora o cara acorda de manhã, ao invés de fazer o login no sistema da empresa A, ele acorda e faz o login no sistema da empresa B. E aí a mobilidade ficou absurda. Mas aí não tem comprometimento, não tem engajamento com o time. Então, essa tem questão... aquele que a gente sempre falou, não veste a camisa, né? Não veste, imagina, vestir a camisa. Só se... Pra quê? Não tem. Isso tem sido um desafio. E olha, assim, né? Pochamento é uma startup. Tem gente que está comigo os 4 anos, né? Quer dizer, não é uma startup no sentido de tecnologia, mas no sentido... embora a gente tenha alguns projetos ainda atinhando na parte de tecnologia também, mas tinha mais uma empresa de serviço e consultoria, né? Inovação. Mas tem essa cultura de startup. Time jovem, time novo, pessoal de tecnologia, pessoal ligado à inovação. E tem gente que está aos 4 anos comigo, né? Então, assim, Sim. É difícil. E foi legal você falar da startup. Eu queria que hoje em dia, há um tempo atrás, ainda mais a pandemia ali, eu vi que bombou de número de startups no Brasil e no mundo, e de jovens apostando no seu negócio e apostando que grandes investidores viriam para investir no seu negócio. E foi visto que não é bem assim, né? Tem lá os unicórnios, sim, esses ganham muito dinheiro, vende a empresa com 3, 4 anos por 500 milhões, 500 bilhões, aí, sei lá o valor. Mas é muito difícil você conseguir esse investidor. Então, qual que é a sua ideia de como está as startups hoje? Então, acho que durante muito... Sim, o Brasil ele tentou copiar o modelo Vale do Silício. Só que não dá, porque para copiar o Vale do Silício, então copia uma Stanford também, traz uma Stanford para cá, traz um MIT, traz um... E ele não é um modelo tão legal assim para o nosso perfil. Você falou unicórnio. Um unicórnio deixa um rastro de destruição por trás. Porque para cada uma empresa que chega a valer 1 bilhão, você gera um rastro de empreendedores frustrados e quebrados, né? Então, já está se repensando, mesmo lá fora, esse modelo de querer apostar nas grandes unicórnios. O que é melhor para o ecossistema? O que é melhor para o país? Você ter uma empresa concentrada... E a gente está vendo isso quando você falou da Meta, né? Sim. Na mão de uma única pessoa, concentrar um poder enorme, ou é melhor ter 10 empresas menores de tecnologia que geram valor, mas que não concentram tanto valor em si, né? O que gera mais emprego, o que distribui melhor. Então, esse modelo de apostar toda a ficha
num único unicórnio, também já tem sido repensado. Então, assim, né? Tem que entender que startup faz parte de ele tem um papel dentro de um ecossistema de inovação, mas ele não pode ser tratado isoladamente. Então, você tem que ter formação de gente, então, universidades formando pessoal com perfil técnico, com um perfil empreendedor, e você tem que ter área de pesquisa. Aliás, muitas startups, assim, eu aprendi a programar, sei fazer um aplicativo. Hoje, você faz um aplicativo, você não precisa nem saber programar. Você tem um ChatGPT que você vai lá, escreva um código de tal aplicativo. Depois você tem ferramentas no-code, que é uma ferramenta que você não precisa programar. Você cria programas basicamente arrastando e colando o desenho. Então, você não precisa saber o código, né? Já tem ferramentas de alto nível. E sem ter uma sem ter uma pesquisa acadêmica por trás, então você vê o Google. O que foi o Google? O Google foi o doutorado dos caras, pô. Não foi assim, vou fazer um aplicativo de buscar. Mas de onde vem? Por que o aplicativo de busca está no algoritmo que tem um monte de ciência de dados por trás para como vasculhar as coisas e achar mais rápido as coisas na internet? E isso foi o quê? Foi um doutorado. Não foi assim, tive uma ideia, entendeu? Sim. Tem pesquisa. Então, você tem pesquisa acadêmica. E pesquisa acadêmica é com verba pública, né? Porque tem muito risco de dar errado. Então, você tem pesquisa acadêmica, você tem formação de gente, você tem as empresas, porque a startup, o cara, de 20 anos... mesmo assim, quais são as startups que realmente dão muito certo? Não é o cara de 20 anos que saiu da faculdade. É o cara que já tem 40 anos, já empreendeu, já tem negócio, já tem experiência, que está por trás. Então, esse sonho de... Claro, às vezes dá certo, não quer dizer que a molecada não pode ter uma ideia brilhante. Claro que pode. Mas, assim, né, olhando do ponto de vista geral, você tem que ter todo um ecossistema e essas peças têm que estar encaixadas. Porque é a empresa grande, tradicional, antiga, né, mais hierárquica, sim, precisa mudar a cultura, precisa, mas ela conhece o mercado, ela conhece os clientes, ela tem grana. Então, você precisa juntar, sabe? Empresa, pesquisa. Se você tentar tratar startup só isoladamente, eu tive uma ideia e por conta e risco eu vou fazer. É muito complicado. Então, startup tem que ser enxergada, ela tem um papel muito, muito, muito legal, mas como parte de como uma parte importante, mas de um ecossistema que é maior. Então, assim, mas lá eles fazem iniciativa só de startup, que já tem todo um ecossistema por trás. Mas mesmo o ecossistema que tem lá, muitas vezes não tem esse olhar, essa gestão estratégica do ecossistema. É cada um por si, né? E é cada um por si, lei do mais forte, seleção natural. Mas lá tem muita massa crítica para isso acontecer. Aqui, talvez não. Então, por isso que volta aquilo, né? Vamos construir um ecossistema, vamos organizar. Precisa ter uma organização nisso, né? Acho que startup é super legal, é super importante ter. Mas, assim, achar que um empreendedor, porque aprendeu a programar por conta e risco, sem experiência do mercado, ir atrás, é difícil. E outra coisa que você falou foi dos investimentos. Teve uma época que tinha muito capital disponível para investir em startup. E teve tipo um boom. E nisso se investiu em muita coisa ruim. Mas ainda tem mais dinheiro para ser investido, só que o pessoal está sendo mais seletivo em quem investir e em que projeto investir. Né? Então, hoje tem os fundos de investimento em startup, né? O Brasil ainda precisa, como posso dizer, ainda não é tão maduro quanto lá, mas assim, mesmo nos Estados Unidos, mesmo fora, o pessoal não investe em qualquer coisa mais. Então, está mais seletivo. Antes tinha aquela sede de investimento, mas agora fala, mas espera aí, vamos ver o que realmente pode dar retorno, né? Então, tem um pouco disso. Saturou um pouco, né? Saturou um pouco, mas assim, bons projetos bem estruturados, você tem verba. Mesmo verba pública, você tem subvenção da Projeto PIP, Sebrae, FAPESP, eles investem até a fundo perdido e às vezes tem mais verba disponível para investir em inovação do que bons projetos. Então, isso significa que a startup ainda continua sendo o caminho. Ele é um caminho, só que ela é um caminho que tem que estar interligado, né? Para que tenha boas startups, você tem que aproximar a startup de empresa, de fundos, de academia, de pesquisa acadêmica.
Então, é muito legal startup que tem mais valor, que traga, né? Então, assim, pegar um doutor de uma área aí e transformar aquela inovação numa startup, isso sim. A FATEC lá de Pompeia tem algum projeto para os estudantes já saírem como startup? Ou... Olha, o curso de Big Data no agronegócio, ele foi, de certa forma, estruturado com essa cabeça, né? De ter uma formação empreendedora, né? Tem no Paula Souza, né? Que é o que está por cima aí das FATECs. Tem programas de empreendedorismo, né? Então, isso é incentivado cada vez mais. Mas, assim, só a FATEC é um curso tecnológico. Ele é superior, mas é tecnológico. Uhum. Não tem muita pesquisa acadêmica, né? E tudo bem. Ele é mais prático, né? Ele é mais prático. Mas tudo bem também. Tem forma know-how, dá para ter startup dali. É aquilo, né? Para mim, startup tem que estar ligado. Tem que aproximar, né? Aproximar o potencial investidor, aproximar os... Como eu tô falando, inovação aberta. Se uma empresa tem uma dor, às vezes ela conhece muito bem a dor, mas ela não sabe como resolver, ou até sabe, se eu for resolver do jeito tradicional, vai custar $1 milhão e vai gastar muito tempo. Então, eu vou lançar esse desafio para uma startup. Sim. De repente, ela traz uma inovação e depois eu compro a startup. Ou compro parte dela, né? As coisas mudaram, né? A evolução aí tá galopante, né? Não é mais. Não, mas, respondendo, startup sim, ele é um caminho, né? Faz parte, não dá para você pensar sem ter startup. Mas não é só startup. Achar que toda inovação vai vir de uma startup, de alguém que numa garagem, tem um pouco dessa visão romantizada da garagem, de onde sai. Tá? Tem muito romantismo por trás, muita história, muito storytelling, né? Muita narrativa por trás. Né? Mas ainda é uma parte importante, né? Sem dúvida. Qualquer ecossistema de inovação tem que fomentar startups também. Tá, você que é professor, inclusive, quando se fala aí desse jovem que trabalha hoje, que não tem mais essa coisa de vestir a camisa, que vai lá, loga na empresa A hoje, amanhã na empresa B, e tudo bem, para eles tudo bem. E para a empresa hoje tem que estar tudo bem também, porque daqui a pouco ele volta a logar na empresa A. Né? Onde você acha que isso vai chegar? Já pensou nisso? Como vai ser daqui 10 anos? Isso, com os jovens que vão chegar agora. Pergunta daqui 5 anos, né? Ou daqui 2, né? Tem uma questão geracional, né? Eu não sei, né? Eu acredito que tem algumas coisas que vêm que ficam, né? Eu acho que... Mas eu ainda acredito que aqueles que se dedicam... Assim, isso é muito variável. É igual lá. Eu dou aula em né? Vou dar minha experiência, né? Eu dou aula em 2 cursos. Um mais voltado à tecnologia, que é Big Data no agronegócio. Os 2 são ligados a agro, né? Mas um é mais ligado à programação, a software, a esse mundo de TI. E o outro que é mecanização e agricultura de precisão. Que esse é mais voltado para dentro da fazenda mesmo, para a gestão agrícola. E esse pessoal mais do agro acaba ficando um pouco mais tempo nas empresas, é mais presencial, não tem como ser. Então, são 2 características. Esse movimento do cara mudar, migrar de empresa, eu vejo mais no pessoal, não que não tenha nos 2, né? Mas eu vejo mais nessas empresas de TI. O que a gente tem visto, é como você falou, é uma adaptação. Tá? Então, a empresa pós-pandemia falou, agora volta todo mundo para o presencial. O próprio Elon Musk falou, acabar com o online, vamos voltar. Mas não rola, não adianta. Se você faz isso, legal, então fica aí, eu vou logar na B. Se você for por esse caminho. Mas o 100% online, ele também não é legal. A gente vê pessoal em casa, depressão, problema de saúde... Poxa, a pessoa não sai de casa. Antes você saía, se arrumava, pegava, chegava no local de trabalho, conversava com as pessoas, né? Então, você tem uma questão de saúde. Eu acho que o mundo vai caminhar para uma coisa um pouco mais híbrida, vai ter que voltar um pouco, né? Ficar só nesse negócio
né? Eu no meu canto, eu fecho aqui. Não, porque você precisa interagir com as pessoas, você vai ter nova ideia. Assim como as empresas vão conseguir inovar se conversarem do ponto de vista de ecossistema, uma pessoa, para ter uma ideia inovadora, não é... Não é sozinha, né? Não é sozinha. Precisa ter troca, precisa ter diálogo. Aí você fica só em casa, online, né? Fora questões de depressão, que a gente já vê. Pessoal, o cara não sai de casa, fica o dia inteiro na frente de uma tela, não fala com ninguém. Isso não é saudável, né? Então, isso não é sustentável por muito tempo. Com certeza. Então, eu vejo que vai ter um pouco dos dois. Mas o que vai acontecer, né? Eu não sei, mas eu vejo que vai... Esse fator, isso vem, né? Poxa, essa questão de a pessoa ficar 20, 30 anos numa empresa. A minha geração já não é assim. Isso é a geração dos meus pais. Então, isso já tem mudado, né? Você ter esse dinamismo, fidelidade. Isso não vale só para emprego. Fidelidade de marca, fidelidade... Hoje você não tem mais. É difícil, né? Você conquistar isso, né? Então eu vejo que vai continuar assim, vai ter mais, as pessoas têm mais mobilidade. A gente viu um pouco, né, essa questão, poxa, se a empresa não está alinhada com o meu propósito, se eu não gosto da cultura de ir lá, os valores não batem com os meus, eu vou sair. Não é esse valor, o valor é o meu olerite, né? Era isso, né? Mas hoje em dia... Então, isso são coisas que vêm pro bem, né? Falou, não, se a empresa é tóxica, se o local de trabalho não é legal, se a cultura não está alinhada comigo, eu vou sair. Por outro lado, também tem uma geração que é, né, floquinho de neve, né? Não tem resiliência, não aguenta tranco, não aguenta... Os famosos Nutellas, né? Não aguenta um puxão de orelha, quer tudo pronto, quer tudo fácil, quer tudo imediato. Se formou, já quer ganhar 20 mil reais, já quer ser gerente, não sabe nem, né? Nunca, né? Não tem experiência nenhuma, já quer ser líder, já quer ser gerente, já quer ser tudo, quer tudo muito rápido. Então, eu acho assim, nem lá nem cá vai ter ajustes, né? Não dá, poxa, o cara precisa ter maturidade, né? Maturidade maturidade leva tempo, né? Leva tempo. Pergunta difícil essa daí, né? Deu uma escorregada, né? Deu uma escorregada aí, porque a resposta... Não sei, né? Não, é porque você trabalha com jovens, e aí você vai vendo, olha, como muito dinâmico, né? Eu trabalhava, né, para você lá, dava aula com jovens que tinham essa cabeça e você vai acompanhando essa mudança. Então, o professor, em sala de aula, ele tem essa oportunidade de tanto ver a geração mudar, como ensinar, né? Coordenar, aprender também com eles. Aprender muito, a dica que eu dou até para os alunos ali é que, assim, habilidades sociais já são muito valorizadas, sabe? Então... achar que eu vou fazer um curso, eu vou ficar aqui, vou pôr uma tela e vou ficar... E se você quer se destacar, cada vez mais é baseado em habilidade social até do que em conhecimento. Principalmente no mundo que tem um ChatGPT, que você aprende qualquer coisa em pouco tempo. Tá quase igual o Matrix lá, que você faz o download né, no cérebro, né? Preciso aprender a pilotar um avião. Você vai lá, não tá assim ainda. E hoje mas em dia tá rápido, as coisas estão muito... interligadas. Então, para você criar um produto novo, você não consegue sozinho. Você precisa de outros especialistas para compor aquele produto, porque está tudo muito interligado. Então, os produtos têm que ser completos. E hoje em dia, com essa questão de trabalho remoto e tal, as pessoas estão desaprendendo a trabalhar em grupo. Exatamente. Então, eu acho que isso também é um fator muito importante para que os jovens reaprendam, né, a conviver em grupo, porque isso é muito importante, inclusive para o profissional, para desenvolver novos produtos. Então, essa habilidade de estar junto, A inteligência emocional? É um dos fatores de inteligência emocional, maturidade, né? Que o pessoal chama das soft skills, né? Que tá na moda. É claro que você tem que ter hard skills, que são as habilidades técnicas, né? Soft skills são as habilidades comportamentais. Você tem que ter técnico também. Você não pode ser um topeiro, não sabe nada, né? Mas... só isso não te diferencia, isso te iguala aos demais. Além disso, você tem que ter essa habilidade socioemocional, né? Ou soft skills, ou inteligência emocional, essas habilidades comportamentais, que isso que vai te destacar.
seja para ser um empreendedor e buscar um investimento, seja um profissional, né, que quer continuar numa empresa. Então, isso realmente destaca. Então, porque a parte técnica é meio nivelada, né? A faculdade meio nivela a parte técnica, mas essa parte emocional, isso, e as universidades, as faculdades não tratam, não foram projetadas para tratar disso. E, no fundo, é isso que vai trazer a diferença entre um e outro, né? Legal. Bom, Tiago, que trabalha aí com grandes empresas, qual o tamanho da empresa que eu posso falar assim, Tiago, preciso do seu trabalho aqui? Desde a Olha, eu trabalho... às vezes, vamos desmistificar, porque o pessoal vai estar achando que a Mento é tipo, né, a gente só trabalha com... Não, é grupo jato para cima, né? Então, isso vai, se as pessoas acreditarem nisso, vai quebrar a Mento, né? Porque senão, né, não é assim, não é assim. Vocês ajudam as empresas a chegar igual a gente quer né? chegar. Tá, então, não, a gente trabalha com empresas pequenas, médias, grandes de vários tamanhos. A gente tem projetos diferentes, né? Mas a gente consegue, sim, atender empresas de qualquer porte. É claro, assim, porque a gente tem uma área educacional voltada para cursos, voltada para imersões, né? O que é uma imersão? Às vezes a empresa não consegue, vou fazer um treinamento in company. Para eu levar meu time e dar um treinamento dentro de uma empresa, é um custo, né? Então a empresa tem que mandar, sei lá, umas 10 pessoas para fazer um treinamento, 15, 20. Uma empresa pequena não tem nem isso no quadro todo dela. Sim. Aí a gente tem feito muitas imersões. O que é uma imersão? A gente pega um tema e leva, a empresa manda 1, 2, 3, 5 pessoas, né, e faz isso de maneira coletiva. Tem a vantagem que é aquilo, além, né, não é só pelo conteúdo, a troca, né? Quando você faz uma imersão, você tem troca, né? Então, esse é um ponto. Aí, poxa, eu fiz uma imersão, eu entendi mais aquilo, daquela metodologia ou daquela tecnologia, mas eu preciso de uma consultoria. A gente pode fazer uma consultoria personalizada e aí, claro, vai depender do porte. A gente atende, né, pequenas empresas até grupos grandes. E, Tiago, tem algum perfil de produtos, de empresas que se encaixam como seu cliente, ou não? Por exemplo, uma indústria, não sei, de vassoura, que não tem nada tecnológico ali, mas pode se inovar. Como que é isso? Como vocês tratam isso? Tá, legal. Então, assim, a gente trata no nível estratégico, né? A gente começa... Por exemplo, a gente fez uma indústria aqui para fazer propósito, visão e valores, né? Isso qualquer empresa precisa ter. Outra coisa é fazer planejamento estratégico. Qualquer empresa tem que fazer um planejamento estratégico, não importa o porte, né? Seja pequena, seja micro, seja grande, você tem que fazer um planejamento estratégico. Então, fazer planejamento estratégico é algo que todo mundo tem que fazer, ou deveria fazer, né? Às vezes brasileiro não faz planejamento, ele é muito fazedor. É verdade, mas também a gente, né, o mundo já é caótico, mas quem vive no Brasil com cenários econômicos, né, o cara já aprende a viver hoje, porque o amanhã vai saber. É uma surpresa. Né? Mas a gente tem metodologias que ajudam a prever isso, né, a lidar com isso. Então, assim, eu vendo vassoura. Legal, mas o que é esse mercado? É só de vassoura, é de limpeza? Quais são as tendências? Para onde está indo? O que eu posso fazer? Quais são as dores do meu cliente? Todo negócio tem oportunidade de inovação. Às vezes as pessoas acham que inovação tem a ver só com o digital. Agora, o mundo digital não quer dizer que você tem que fazer um produto digital, um aplicativo digital. Mas você tem que entender que você está interligado no mundo digital. Poxa, eu vendo vassoura, mas eu posso... entender que meu negócio é de limpeza. Vou dar o exemplo de vassoura, né? É de limpeza doméstica, é de produtos para facilitar a vida de quem trabalha. Aí eu vou descobrir que o canal de vendas, eu posso vender isso via Mercado Livre, via não sei o quê. Então eu tenho marketing digital, tenho venda digital, mas o meu produto é vassoura. O que eu fabrico é vassoura, esfregão. Aí eu começo a produzir outros produtos ligados à área de... Mas eu aproveito de um sistema digital para fazer marketing, para fazer logística, para fazer vendas. Só que o meu produto é vassoura. Então, porque o mundo ele é digital, não tem mais essa
canal digital, canal não digital. Hoje tudo é, né? Então você está interligado. Eu vendo roupa. Você vende roupa? Bacana. E como que você lida com a Shein? Então fecha todas as lojas de roupa? Não, né? Tem um monte ainda. Então, mas aí você não vai considerar um canal digital? Você não vai ter uma estratégia digital? Você não vai ter uma estratégia de inovação? Então, não necessariamente você precisa lançar um produto digital. Então, você pode continuar comprando e vendendo roupa, você pode continuar fabricando vassoura, mas você tem que entender que se o mundo está digital, que o mundo está interconectado, então você vai, né, ter que desenvolver esses canais, você vai ter que ter uma estratégia para viver nesse mundo. Né? Inclusive, dá para ganhar bastante dinheiro, ainda, porque o mundo ainda precisa, né? Por mais que está todo mundo digital, mas você mora, você precisa limpar, você precisa dirigir, você precisa se locomover, não inventaram você precisa se vestir, né? Não é igual, né? Igual no joguinho, né? Vou comprar uma roupa virtual, né? E aparecer, vou ficar lá. Não, a gente tem um corpo, a gente está no mundo, então ainda tem muita coisa física, né? Continua tendo esses negócios. Aliás, essa... Se o seu avatar varre a casa dele lá, a sua vai continuar suja, né? Exatamente, né? Eu posso varrer, né? Aliás, esse é um conceito, né, que eu quero quebrar, né? De novo, para não quebramento, né? Porque senão o cara vai achar que não, para eu vou com tratamento se eu quiser mudar radicalmente e eu vou ter que fazer tudo que eu já fiz e jogar fora e começar de novo digital. Não é assim que funciona. Tem muita coisa que continua normal no negócio. Você continua tendo que acompanhar teu fluxo de caixa, né? Fazer um DRE bem feito, saber as finanças, né? Você continua tendo um monte de coisa normal. Não é que você vai pegar tudo de gestão que você aprendeu e jogar fora porque o mundo mudou. É que você tem que somar algumas coisinhas a mais. Você não pode ficar só naquilo. Mas não é que você vai jogar fora e dar noite pro dia, né? Para tudo e vamos mudar completamente tudo como sempre foi feito. As coisas não funcionam assim. Você precisa e também, dependendo da cultura da empresa, tem formas diferentes, tem ferramentas diferentes para fazer o planejamento também, né? Exatamente. Então, e vocês ajudam... A gente ajuda a fazer, a acompanhar. Vocês entram com ferramentas nesse processo também? Tipo, traz um programa, vou instalar um programa que vai te controlar isso e isso. Tem muita gente que não tem, principalmente empresas pequenas. Uhum. Eles o não Excel, sabem. Né? Não, quem Excel. faz no Excel? Senão o cara vai lá, anota num caderninho lá, fala, recebi isso. A gente fala o seguinte, a gente trabalha com metodologias e ferramentas. A gente não tem ferramenta própria ainda, a gente está desenvolvendo algumas coisas, mas a gente recomenda as de mercado. Né? E tem muita ferramenta que é gratuita, inclusive, que você pode usar. Principalmente para pequena empresa. Né? A gente usa muita ferramenta internamente que é gratuita, não precisa pagar. Assim, ela tem um limite, mas algumas coisas ainda não chegou, que aquilo já atende. Né? Outras são pagas, mas sim, a gente recomenda a ferramenta. É que a ferramenta sem a metodologia, aquilo lá, você pega um Excel e fala, faz a DRE. Não vai fazer. Né? Faz um fluxo de caixa. Você faz um fluxo de caixa no Excel. Você pode fazer um fluxo de caixa no Excel, mas ele em si não vai fazer. Né? Você precisa ter a metodologia por trás. Né? Então, o que é mais importante é você ter a metodologia. Agora, se é no Excel, se é no Google Planilha, se é num RP, se é em qualquer outra coisa, vai mudar a forma, mas a metodologia, o conceito, ele é o mesmo. Estou dando exemplo de contabilidade que é mais fácil, né? Sim. Mas a gente pode externar isso para outros meios, aí, por exemplo, em gestão de projetos, né? Esse tipo de coisa. Interessante. Não, muito interessante. Interessante, é necessário no dia de hoje, né? Porque é o que você falou, tem muitas empresas, pequenas empresas que têm medo, que acham que tem que revolucionar tudo para poder... Não, isso não é para mim, não. Porque muitas vezes a pessoa está trabalhando no lugar e ele sabe fazer. Ele fala, em vez de eu fazer isso aqui lá, eu vou comprar a máquina e vou fazer para mim. Aí ele sai e começa a trabalhar. Ele começa a entrar pedido, ele contrata mais 1, 2, 3. Chega uma hora que aí ele está trabalhando, ele está vendendo, ele está entregando, ele não sabe mais qual que é a função dele dentro da empresa. E aí que entra esse processo de fazer lá um planejamento estratégico. Quando você fala em planejamento estratégico, tem muita gente que não sabe como fazer o planejamento estratégico. E ele é fundamental para a empresa. E não é só para a empresa, tá? É para a empresa, é para clube de serviço. Eu falei isso no meu clube de serviço, nós vamos fazer um planejamento estratégico desse ano. Precisa ter.
E aí as pessoas pensam assim, não, mas isso é para grandes empresas, e não é. Se você não souber o seu planejamento, como você consegue trabalhar durante o ano? Você vai sempre bater cabeça. Exatamente. Então é muito importante esse trabalho de vocês. E a pessoa não sabe nem o que é estratégia. Às vezes acha que é um negócio muito complexo. A estratégia é muito simples. É você saber que ponto que você está e que ponto você quer chegar. Isso é definir. E aí você traça que caminho você quer fazer. Então é isso. Como eu estou hoje? O que eu quero ser? Como que eu faço para chegar lá? E claro que o que muda é que você precisa ter um pouco de flexibilidade. Mas se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu acho importante também a gente falar que muitos têm a estratégia, sabe onde está, onde quer chegar e o que ele vai fazer. Mas está dentro da cabeça dele. Exatamente. Ele não compartilha com ninguém. Ele acha que as pessoas, todo mundo que está ali tem que saber o que ele quer. Então, eu acho que é importante também por isso que ter essa assessoria para isso. Isso, colocar isso no papel, sair da cabeça dele e ficar claro para todos, para poder acompanhar essa evolução da empresa, do que seja, né? Sim. É interessante. Não, e às vezes ele precisa de um apoio, porque é aquilo, né? Igual, é muito difícil. Às vezes você precisa de um apoio, é porque existe... É porque que tem tanta empresa de consultoria. Às vezes você sabe o que você tem que fazer, mas por conta você não faz. É igual exercício físico, né? Por que você paga academia? É pela... O personal. Por que você paga o personal? Você paga o personal, né? O personal é pior, né? Se eu não tiver personal, eu não faço. Então, né? Por que você paga academia? É por causa do equipamento. Não é por causa do equipamento. Você podia comprar o equipamento. É porque você tem que ter alguém lá falando, agora você faz isso, agora... Porque senão você sabe que tem que fazer, mas você não faz. Então, você precisa... Às vezes é bom ter esse apoio. Né? E aí a gente, uma empresa maior consegue ter um apoio mais perto, igual você tem um personal. Uma empresa menor, às vezes, não consegue pagar muito tempo, mas a gente faz inserções, coisas mais pontuais, ensina o caminho, da metodologia, da ferramenta. Então aí depende, né? Depende do apetite, da verba, da disposição, da necessidade de cada um. Mas é isso, né? A gente sabe o que tem que fazer, né? Nutricionista, não, né? Assim, às vezes precisa de um apoio de um detalhe, mas 80% é coisa básica que você já sabe que você tem que fazer. Né? Só que você não faz, então você precisa ainda mais quando é a quinta vez que você vai no nutricionista, né? Pois é. Então, às vezes, precisa ter alguém te orientando ali, te acompanhando, porque você não para, né? Você... isso aqui eu já sei, eu vou, né? Você segue, vai seguindo. A gente tem esse perfil mesmo, né? Sim. De ser fazedor, né? De não querer parar. Então, é importante ter alguém te ajudando ali. Ô, Tiago, tem 2 pontos. Você que trabalhei muito com projetos e tudo mais, teve um assim que você falou, puxa vida, esse deu errado. Porque vai ter aquele, depois eu vou te perguntar aquele que te deu certo, mas aquele que te frustrou. Até para as pessoas entenderem que não é... Você não entra num projeto e tudo aquilo que você coloca... Você, né, Thiago? Dá certo. Não, porque eu não vou falar nenhum projeto de cliente que deu errado, que aí eu vou, né, não posso. Vou falar projeto meu, como eu falei. Antes de ter a Mento, eu tive uma outra empresa. Deu errado. Deu errado. Investi tempo, investi recurso, investi energia. Deu errado. Falhou. Tinha mentor, tinha apoio, tal. Mesmo assim, tinha investimento. Não foi, né? Por N motivos, né? Então, acontece, né? Eu falei, foi o MBA mais caro que eu fiz, mas foi... É a prática, né? Mas eu aprendi muito mais do que no meu MBA. É a prática. Né? Eu aprendi muito mais do que o MBA. Custou mais caro também. Mas faz parte desse processo. É para as pessoas entenderem que empreender não é que você vai chegar lá e, nossa, tive essa ideia, coloquei, deu certo, ganhei muito dinheiro. Acontece com alguns, mas geralmente você erra no primeiro, persiste, no outro deu mais ou menos, às vezes no terceiro, no quarto, no quinto projeto você acerta, no 10º projeto. É isso mesmo, não pode parar de tem que ter... assim, precisa tomar cuidado com como eu falei, com a romantização e com as narrativas. Né? É claro que todo mundo vai falar que é um mega empreendedor e não sei o quê, então precisa tomar cuidado, né? Ver o que realmente está por trás, né? Aí você vê, o cara é mega empreendedor, tá, mas é um herdeiro bilionário, então, aí já saiu numa vantagem. Então, e tem gente que de primeira acerta também,
Vai muito do perfil. E no Brasil tem muita gente que empreende que não é por sonho, por visão, por nada. É por necessidade mesmo. É para poder pagar as contas. Tem muito disso. Tem muito empreendedor que o cara empreende por falta de opção. O Brasil é um país empreendedor. Porque o brasileiro é mais criativo. Não é por necessidade, gente. Muitos é por necessidade. Porque ou o cara... E tem esse fator, né? Quando ou dá certo ou você passa fome, a chance de dar certo é maior do que aquele cara que tá de boa, sabe? Isso aquele cara que não tem nada a perder, né? Não tem nada a perder, aquilo vai dar certo de um jeito ou de outro. Se não dá, porque é a sobrevivência dele que tá envolvida, né? Mas você não, sabe, precisa tomar cuidado com essas narrativas e medir bem o custo, né? Medir bem o custo. É igual uma passagem da Bíblia, né, que Jesus fala sobre discipulado, né? E eu acho que é um paralelo, porque as pessoas falam, né? É igual, mesmo as igrejas, vem pra cá que tá tudo bem. Jesus fala, você quer me seguir? Então faz as contas antes, porque você não vai ter onde dormir, a vida é assim, tal. Quer mesmo? Então faz as contas. Eu acho que para empreender é a mesma coisa. Porque se coloca o mundo da fantasia do empreendedorismo. Tudo tem seu preço, né? Você quer empreender? Você está disposto a varar a noite? Você está disposto a sacrificar a viagem? Você quer continuar tendo férias 30 dias por ano? Você está disposto a ter mês que vai ganhar e mês que você vai perder dinheiro? Você não consegue trabalhar com renda variável? Você está disposto a pagar o preço? Porque se não tiver, fica onde você está, que está tudo bem também. Não tem essa, quem empreende é um ser divino superior de quem não empreende. Isso é bobagem também, sabe? Se vende uns negócios que não faz sentido. Então faz as contas, né? Faz as contas, vê se é o momento certo agora, vê se realmente você, né, tem algo que vale a pena. Pensa bem, não é assim na louca, no sonho, achando que vai fazendo de sopetão e vai dar tudo certo Até porque se todo mundo quiser empreender, não tem quem trabalhar, não tem quem trabalhe para os empreendedores. Exatamente, né? Então, para lá, né? Mas se cria nessa mística, né, de que o empreendedor é o ser... Não, mas faz as contas. E às vezes não é momento. Às vezes você quer empreender, mas é o momento, é agora. Talvez não seja o momento. Sim. Né? Então, faz as contas. Vê bem. Quer ir por esse caminho? Não é um caminho fácil. Né? Tem seus ganhos. Você tem uma série de ganhos. Mas também você vai ter muito desafio, né? Sim, então, com certeza. Tem que medir, tem que fazer conta. Já que você soltou um aí, eu quero saber. Agora é o momento de empreender? Na economia? Claro que acho que o momento de empreender... Eu ia falar, depende para quem, né? Não, tá um momento... Muita gente diz que está incerta a economia, tudo mais. Deixa eu falar o outro lado, né? Quem tem carteira assinada, quem tem carteira assinada, tem a falsa visão de segurança. Porque quem tem carteira assinada tem um contrato de 1 mês com o empregador. É verdade. Você está seguro por 30 dias. Se ele quiser te mandar embora, te manda. Você vai receber, seguro. Vai receber, mas então, segurança no Brasil não existe, né? Então, às vezes, estou seguro sendo CLT. Também não está. Né? É um momento, eu acho que todo momento de mudança traz grande oportunidade. Né? As grandes... Né? Porque né, se está tudo muito igual, você vai ser mais um, é um pouco difícil. Agora, em momento de mudança, quem tiver uma boa sacada, uma boa ideia, consegue aproveitar. Então, eu creio que sim, é o momento, mas tem que fazer conta. Depende, precisa ver se para você é o momento. Né? Se você tem as habilidades, se você tem os recursos, se você sabe o que você está fazendo. Né? A dica se você tem uma ideia, valida, testa. E às vezes o pessoal é 880, às vezes você não precisa... começar, larga tudo e empreende. Tenta fazer em paralelo, tenta mantém um ganha-pão, mantém outros pontos ali, né? Mantém alguma coisa para se manter, para se sustentar. Né? Testa, valida, faz um MVP do seu negócio, tenta validar a sua ideia antes. Né? Busca apoio, não sai fazendo na louca, né? Não larga tudo e vou empreender. Isso não é legal, né? Então tem que fazer conta e fazer com consciência.
Mas eu creio que sim. Eu acho que todo momento é possível, né, você empreender. E às vezes no momento de crise é da onde vem as grandes oportunidades de você criar algo realmente disruptivo, né? Quando está tudo muito estabilizado, talvez não tenha tanta oportunidade de fazer algo novo, né? Você vai ter mais um do mesmo ali, talvez não tenha muito espaço, né? Em momentos de mudança, você pode ter uma oportunidade grande. Mas também você tem um risco maior, é aquilo, sempre vai ter, né? É risco, né? Mas eu acho que é Empreender assim, risco. eu acho que é assim. Para quem tiver pronto, é. Para quem tiver pronto, sempre é, né? É. E às vezes você só sabe que tá pronto a hora que você vai, a hora que você arrisca. Exato. Não, por mais pronto que você seja, sempre tem um fator de risco, né? Sempre tem. E mudando um pouco aqui, você é o coordenador de comunicação de marketing da DIPA. Isso. Conversei com o Odissei esses dias e ele me explicou o que é, mas eu queria que você falasse um pouco da DIPA pro pessoal. O que é a DIPA? O que é a DIPA e qual é o propósito. Enfim. Legal. A DIPA é uma associação leva o nome indústria, né? De alimentos, mas é para a cadeia produtiva de alimentos, desde o agro até A gôndola. Até a gôndola, até o final. Ter esse olhar de cadeia produtiva de alimentos. Ela nasceu em Marília. Por quê? Porque Marília é um polo de produção de alimentos, né? Vamos dizer assim, Marília tem esse DNA, né? Tem um parque industrial, tem grandes empresas da área de alimento aqui. Mas ela não é restrita apenas ela não tem uma restrição geográfica, nem municipal, nem estadual. Então, é aberta para empresas do Brasil inteiro que queiram fazer parte. E ela nasce justamente para ajudar, para ter essa visão mais de ecossistema de inovação em alimentos, e não, né, unindo então toda a cadeia, essa estratégia, né, de não cada empresa de alimento olhar o seu, mas de ter esse olhar mais interconectado, né, aproximando de indústria. Então, por exemplo, o ITAL, né, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos, que é ligado à APTA, que é ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Ele é um parceiro da DIPA, porque eles estão lidando com pesquisa de ingredientes, pesquisas acadêmicas voltadas para a indústria de alimentos no Brasil. Então, você tem que conectar com a academia, você tem que os APLs, os arranjos produtivos locais, né? Então, acho que já tem do amendoim, já tem daí, se eu falar alguma coisa, vão me bater, né? Porque eu assumi agora também, tá? Quando que vai ao ar, né? Do ovo, né? Pode aproximar do café também, que estão ali, então, assim, aproximar dos APLs, dos arranjos produtivos locais, aproximar das indústrias. Então, ter essa visão, né? Eles não estão lá para ajudar só individualmente cada indústria, mas assim para formar esse ecossistema de produção de alimento no Brasil, que é um dos pontos fortes, né, do Brasil. Não é só o agro, é o agroindustrial, né? A pessoa fala agronegócio, eles entendem agronegócio como sendo fazenda. Fazenda, né? Mas a agricultura é fazenda, agronegócio ele sai fora, né? Então, esse agroindustrial, né, gerar valor. Aliás, a gente teve a reunião aí na Ciesp, né, do secretário, né, falando exatamente disso, né? Poxa, eu não consigo gerar mais valor agregado. Então, é isso, é de conectar essas cadeias, né? Conectar a cadeia produtiva de alimento. Ter essa visão estratégica para o setor, né? Ajuda assim, a ter representatividade. Então, a mesma coisa, né? Todas as associações têm isso, né? Tem esse lado que é comum, que é você ajudar a dar representatividade. Sim. Mas não tem o CIESP? Tem o CIESP, só que o CIESP é indústria, qualquer indústria, seja de construção civil, carro ou alimento, eles veem aquilo que é do industrial. Tem as sociedades rurais, que veem aquilo que é só de rural. Então, a DIPA, ela conversa com o CIESP, aliás, né, os eventos costumam, inclusive, acontecer na CIESP, alguns, né? Então, tem essa sobreposição e esse apoio. Mas a CIESP olha a indústria como um todo. A DIPA, então, tem uma sombra ali, né?
E tem também com os outros. Mas a ideia é ter esse olhar. Quem vai ter esse, né, o que traz de diferente? Ter esse olhar da cadeia de produção de alimentos. Né? Acho que esse olhar único, ou seja, um grupo, um setor que vai ver não só o ponto de vista da indústria, não só o ponto de vista da produção rural, mas de toda a cadeia. Englobar tudo, né? Englobar tudo. Então, tem assunto. E ali vamos, esse assunto CIESP, beleza, esse assunto a DIPA, esse assunto normal. Isso é algo que se constrói junto, né? Naquela história que eu estava falando no começo de ecossistema, né? E eu estou fazendo parte, poxa, mas eu não tenho indústria de alimento, né? Por que eu estou lá, né? Porque a gente ajudou a fazer justamente o propósito, visão, valores e planejamento estratégico da DIPA. É o que você falou, uma associação também tem que fazer um planejamento estratégico. Só que aí não é como eu, como associação, vou ter mais associado. Isso tudo bem, até pode estar, mas isso é pouco, né? É como que eu vou fazer esse setor crescer, como que eu vou fortalecer o setor, né? São visões um pouco diferentes, né? Visões mais macro, mas também precisa fazer. Então, a gente é uma associação relativamente nova, né? Mas ela tem essa visão grande já, de englobar, né? De ter esse olhar para essa cadeia produtiva, né? E aí, também aproximar o pequeno, porque a maioria das empresas são pequenas, né? Então, mesmo indústrias, tem pequenas indústrias de alimento, pequenos produtores. Não é só para as grandes indústrias, né? É para o pequeno também ganhar representatividade. Aquela história, às vezes o pequeno ele não tem essa visão estratégica de longo prazo, para onde está indo o setor de alimento. A DIPA ajuda nesse direcionamento. Por quê? Ela está conectada com academia, está conectada com indústria, está conectada com tudo, né? Aí ela traz essas parcerias, está conectada com formação de gente, então com FATEC é parceira, Senai é parceiro, né? CIESP é parceiro, os APLs estão tentando, né, aproximar vários APLs também, arranjos produtivos locais. Então, é ter essa visão da cadeia produtiva de alimentos, né? Isso é fundamental, porque eu não sei de cabeça, né, quanto que isso representa aí do PIB nosso, né, do Brasil e do Estado, né? Mas é significativo. E esse setor precisa ter um olhar estratégico, né? Sim, com certeza. Eu achei muito legal, porque é o que você falou, tem muitas microempresas que produzem os alimentos e que não tem para onde recorrer, né? Tá lá sozinho, dá a impressão que está sozinho. Então agora tem aí uma associação para dar o apoio para eles, né? Exatamente. E é importante que saibam, que cada vez mais gente saiba para poder usufruir do que pode ser feito. Uhum. Aprender com isso também, né? E trazer as macro tendências, né? Estou lendo aqui, né? Um dos principais propostas é realmente integrar a cadeia produtiva, e ela tem um viés de inovação e sustentabilidade para o setor. Então, tem várias macro tendências que têm vindo de alimentação saudável, de segurança alimentar, de uma série de coisas que não... Né? E, às vezes, imagina, poxa, eu sou uma pequena empresa que faço doce, e aí como que eu vou... E está todo esse mundo de saudabilidade, como que eu reajo, eu sou pequeno, o que eu faço? Então, ali você tem uma associação, né? Que te ajuda, né? nessa questão. Não, muito legal. Eu gostei muito disso. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de abordar? Já faz parte de tanta coisa aí. Alguma coisa deixamos de perguntar que você queira colocar? Não, acho que não. Acho que você te abordou, falou de bastante coisa, né? E, no fundo... talvez que eu quisesse deixar é desmistificar essa questão, sabe, de inovação, de gestão, mesmo da mente. Às vezes também eu falo, né, essa narrativa. Gente, é gente como a gente, estamos aí empreendendo também, lutando pelos contratos, como todo mundo está, ajudando. E o que eu fico é que nesse mundo, para ter sucesso, para fazer as coisas, tem que fazer junto, tem que começar a pensar localmente. Então, sabe, por que eu estou na DIPA, CIESP, né, como professor? Então, sabe, ter essa visão multidisciplinar de academia, com empresa, com ecossistema. Meu sonho, né, é cada vez mais ter essa integração, né, porque... Né, acho que o desenvolvimento... Você não pode mais pensar só no teu, sabe? Isso que é
eu vou montar um negócio só para mim, para eu crescer, o meu negócio. Não dá, sabe? Isso é muito pouco você pensar só isolado. É claro que o teu negócio tem que ser sustentável, tem que se manter. Mas você pensar só no seu negócio, sem olhar o ecossistema, sem olhar a governança, sem olhar o que está em volta, né? E tentar fazer coisa solo, não faz mais sentido. Tanto para pequeno como para grande, né? Então, acho que essa é o que eu tenho propagado, né? De abrir um pouco, entender que você precisa aprender a colaborar, trabalhar coletivamente, né? Acho que esse é o principal ponto. Isso vale para o teu negócio, vale para sua carreira, vale para tudo, né? Com certeza. Ô, Thiago, deixa aí, não sei, a conta do Instagram ou o seu telefone, Deixa. o que você quiser aí para quem deixa no Instagram, interessado. quem quiser pode me seguir lá, é @Thiago Goulart _oficial, ou na Mento é @Mentotec. Tá, depois a gente vai colocar aqui também para vocês, embaixo da tela aí, para vocês verem. LinkedIn também, Thiago Goulart, só me procurar no LinkedIn. Eu uso mais o LinkedIn e o Instagram. Tá. Telefone posso deixar aqui também, se alguém quiser entrar em contato. Mas também tem no Instagram, tem o contato. Tem, né? Hoje tem em lá. dia estamos no mundo da era digital. Instagram e LinkedIn é o jeito mais fácil de me achar. Legal. Muito bom. Muito bom. Tiago, prazer recebê-lo aqui no Pod Café. Falando em tecnologia, falando em inovação. Até as pessoas vão mudar um pouco aí o pensamento com tudo isso que você falou, né? E outra coisa, quem quiser inovar, ver aonde vai chegar, e eu sempre falo isso, você não foi ainda para a internet? Então vai, o que está esperando? Exatamente. O que você está esperando para ir para a internet? E quer fazer isso de uma forma mais fácil? Só procurar o Thiago. Exatamente. Thiago, obrigada. Momento, né? Obrigado a vocês. Eu sempre tenho falado aqui, né, que hoje tivemos uma aula, mas é que todos os episódios são uma aula mesmo, Exatamente. né? Hoje Exatamente. tivemos mais uma aula de empreendedorismo. Eu já sabia, porque eu conheço ele, e faz tempo que eu falo pro Fábio, a gente tem que ter o Thiago, que ele é muito bom. Então, agradeço imensamente por ter vindo de Pompeia até aqui, atendendo ao nosso pedido e estar no nosso Pod Café aí. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Um prazer é meu, uma honra é minha. Muito obrigado aí pelo convite. E é isso daí, vamos andar junto. Isso aí. Isso aí. Leva um abraço para Grande Pompeia. Né? Fechamos mais um. Mais um. Valeu muito a pena. De novo, Thiago aí deu mais uma aula. Mari, quem que a gente vai agradecer? Os de sempre. Carlos da Garcini, nosso parceiro, produtor. Que lá precisa ser nosso pizzaiolo, nosso churrasqueiro, né? Aí fica bom também. O Chiquinho, do Francisco, lá do Jornal Mais e também do Garcia em Foco. O Marcos da Criari. E aí, Mari? E o Salute também, né? O Salute Nosso Minuto sempre do Café. Nosso Minuto do Café aí, com o mestre Salute já, né? Mari, quem quer seguir a gente faz o quê? Você que ainda não segue a gente, nós estamos no YouTube. Você vai lá no YouTube, coloca Pod Café. Você vai lá, clica no sininho para você receber notificações dos nossos próximos episódios. Estamos também no Instagram, oficial Pod Café, e no Facebook, Spotify, todas as plataformas aí como Pod Café. Então, se você ainda não segue a gente, segue já e compartilha, comenta, interaja com a gente, que é um prazer conversar sempre com vocês. Gente, beijo no coração. Beijo. Obrigado por Até a acompanhar a próxima. gente. Tchau, tchau. Beleza. Pronto. Feito. Eu tenho uma curiosidade. Nossa. A caneta caindo, você vai pôr nos... Bom, hein? Continua. Final ou no começo? Ele corta Ou nos nossos dois? erros e põe no final esse final. Thiago, muito obrigada. Depois fala que sou eu que fico dando risada.